muitos homens trabalham fora de casa e as mulheres cuidam da casa. E aí os homens foram para a guerra, as mulheres tiveram que assumir as duas coisas, eles voltaram da guerra e eles ficaram só no papelzinho deles. Precisei tomar de conta, alargar esse potencial, porque eu entendo que eles são capazes também. Fala-se muito sobre as mulheres ser mais multitarefas. Eu acho que nós, enquanto seres humanos, somos capazes de tudo. Agora, lógico, que à medida que a gente vai exercitando mais uma coisa, né? Na hora que a gente vai tendo provações, a gente vai nos forjando naquelas habilidades. Então, se os homens se permitirem fazer os multipapéis, eles vão conseguir fazer com maestria. Eu sou extremamente feminista, eu entendo que a gente precisa lutar pelo nosso espaço, sim, mas um ambiente só de mulheres é tão nocivo como um ambiente só de homens. Todos nós temos capacidades para fazer tudo, e quanto mais diverso, mais rico, melhor. E eu utilizo como grande exemplo, meus filhos, são 4 filhos, cada um mais diferente do que o outro, e a beleza tá na união dos 4, né? Nas diferenças, isso. Você vê a beleza pelo contraste. Se fosse tudo azul, que beleza tinha um azul? Você acha o azul bonito, porque tem um laranja, porque tem um verde. Então, a beleza se vê pelo contraste. Então, eu acho legal essas diferenças. E outra coisa que sempre mostrou pra gente muito clara isso foi a minha vida profissional. Por quê? Porque a gente tá na Pague Menos, que atua em todas as unidades da federação. A gente atende Nordeste, atende Norte, atende Centro-Oeste, Sudeste, Sul, todas as regiões. Atender um cliente do Ceará não é a mesma coisa de atender um cliente no Rio Grande do Sul. Negociar com parceiros, fornecedores de São Paulo não é a mesma coisa de negociar com fornecedores parceiros do Norte. Então, cada uma das regiões tem um peso cultural daquela região, né? Tem uma especificidade. Tem diversidade cultural, tem diversidade de raça. Nós temos dentro dos nossos clientes índios. Nós temos dentro dos nossos colaboradores índios. Nós temos negros, nós temos brancos, nós temos homens, mulheres, tem tudo. Então, a beleza tá, a riqueza tá nessa diversidade. E feliz daquele que consegue perceber valor nisso, né? Porque se fosse todo mundo igual, como é que você se diferencia? Se tiverem vários Carlos Ernesto, que graça tem você se todo mundo é igual ao Carlos Ernesto, né? Então, a beleza tá nessa diferenciação. E eu acho que isso tem uma riqueza importante. E falando nessa diferenciação aí também, a gente até falou aqui antes de começar sobre a questão da inclusão da Pague Menos, né? Como é que essa questão dos deficientes, né, na Pague Menos? Explica aí um pouquinho como é que vocês fazem isso aí. Como eu te comentei aqui, assim, a gente sempre, desde sempre, assim, logo no começo, e não é por força das pautas agora, né? Não é da moda. Não é porque a gente entendeu o valor, é porque de Aham. fato a gente ganha com isso, né? Claro. Ganha na geração de valor, não só em faturamento, mas geração de valor. Que era importante que tivesse essa diversidade. Então, se lá atrás a gente já empoderava a mulher, antes disso ser moda, falar de equidade, de empoderamento feminino, lá atrás também a gente percebia a necessidade de promover um ambiente de empresa que tivesse o respeito, que tivesse o cuidado. E aí, promover a inclusão é exercitar o respeito e o cuidado. Então, nós, durante muito tempo, fomos os maiores empregadores de portadores de síndrome de Down. No nosso centro de distribuição, nós tínhamos índices que eram reconhecidos pelas entidades da área de colaboradores surdo-mudo. Como CD é separação, não tinha nenhuma contato com o cliente, não tinha um contato direto do cliente que impedir que essa deficiência de alguma forma impedisse, muito pelo contrário, eles eram ainda mais atentos e super eficientes. A gente tinha surdos e mudos no CD, né? Então, a gente entende que é importante que tenhamos um retrato real da sociedade dentro do nosso quadro de funcionários, porque nós lidamos com o público. Então, se eu quero cuidar do público, eu tenho que entender do público. E para entender, eu tenho que vivenciar. Então, não tem como eu atender homens negros se eu só tiver mulheres brancas dentro do meu quadro de colaboradores. Elas não vão compreender as dores dos homens negros. Então, a gente tem que ter um pouquinho de cada. Se você perguntar, a Patriciana, hoje, dentro da Pague Menos, ela já consegue retratar os percentuais de cada um dos grupos? Ainda não, existem ainda desafios, mas a gente tem metas claras de conseguir para cada um desses públicos ter a representatividade, e muito mais do que a representatividade é promover um ambiente diverso, onde tenha
tenha respeito, inclusão e seja saudável, né? Então é muito mais difícil ter um ambiente onde ele seja assediador. Se você tem homens, tem mulheres, todos dois com o mesmo lugar de fala, mesmo empoderamento, mesmas oportunidades, diferente que se tem um ambiente que é muito mais homens ou então muito mais mulheres. Então, essa diversidade ajuda em tudo. Não tem nada que atrapalhe, sempre ajuda. E aí, quando se fala de diversidade, é de todos os públicos. Até, por exemplo, a parte de 50 mais, né? A parte do etarismo. Então, a gente tem que estar atento a todos os públicos para atender bem todos os nossos consumidores. Uhum.